Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil. Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Quarta-feira, 6 de agosto de 2025. O dia temido, o dia previsto, o dia conversado, o dia falado, chegou. Agora é a realidade. 50% de tarifas em 64% das exportações brasileiras. O grosso da produção brasileira que vai para os Estados Unidos, 64% de tudo que é exportado para lá, está debaixo da tarifa de 50%. Nós vamos mostrar algumas manchetes como consequência disso, porque, por enquanto, parece que a realidade ainda não bateu na sociedade, entre o povo brasileiro, né? O pessoal está aguardando as consequências, mas elas já estão presentes. E a melhor tradução que eu posso mostrar para vocês aqui é a manchete da Gazeta do Povo, que diz que o governo esperou a bomba tarifária cair. Caiu hoje. E o resultado é que a indústria e produtores vão pagar a conta. Portanto, as negociações não estão sendo feitas nem pelo governo Lula, nem por ninguém, mas simplesmente entre as empresas exportadoras brasileiras com as empresas importadoras americanas. E aí, vocês sabem que não é uma paridade de negociação. A mesa do lado de lá é muito mais forte que a mesa do lado de cá. Então, nós tememos que aconteça aquilo que foi previsto, né? Umas consequências trágicas para a vida brasileira. O Estadão está dizendo que as tarifas para países que comprarem petróleo russo serão as próximas de receber quase 100% de tarifas, ou seja, a Índia e o Brasil estão na mira de Trump, porque ele diz que o dinheiro que se usa na importação de óleo diesel da Rússia é usado para a Rússia jogar bombas nos jovens, provocar assassinatos da juventude da Ucrânia. Então, o Trump não quer que o Brasil continue alimentando a guerra. Para isso, ele promete botar até 100% de tarifas nos países, Índia e Brasil. Ele não citou o Brasil, ele está mais preocupado com a Índia. Mas, seguramente, são os países que mantêm a guerra para a Rússia. Leia-se Brasil, então nós estamos em suspenso aí, uma ansiedade enorme para saber se nós vamos ter as nossas tarifas dobradas. E, por fim, a Gazeta do Povo, de novo, dizendo que o Jair Bolsonaro, a prisão dele pode trazer mais problemas para nós, porque isso é a informação do New York Times, porque é uma exigência do Trump. Hoje, ou seja, o problema das tarifas não é simplesmente técnica, mas essencialmente política, ou melhor, de geopolítica. O presidente americano não quer ver o Brasil abraçado com os países comunistas. Então, nesse instante, ele está preocupado lá com a Rússia, com o Putin, colocou 2 submarinos atômicos, né, com bombas atômicas, perto da Rússia. A Rússia diz que o Trump está blefando, e nessa brincadeira que pode causar o extermínio da raça humana, a gente tem que ficar muito preocupado. E demais, e a consequência disso, que hoje, né, dia 6, as tarifas estão entrando praticamente em todo o planeta, para os países mais amigos de Trump, uma tarifa mais baixa, os países inimigos com tarifas altas, leia-se Brasil, mas hoje o Trump está muito ocupado com o Putin. Quando eles se entenderem, talvez ele se vire as suas vistas para nós. Tomara que não. Tomara que não. Bom, eu quero falar de tempo também, porque aqui é tempo e dinheiro. Depois eu vou falar que eu estou aqui no Sindicato de Ribeirão Preto, porque eu estou aqui fazendo a transmissão direta ao vivo aqui do Sindicato de Ribeirão Preto, a capital do agronegócio. E em termos de tempo, nós temos essa manchete da Revista Oeste.
A umidade atinge níveis de deserto em mais de 10 estados nesta quarta-feira. 911 municípios estão sob alerta com riscos de incêndio. Eu aqui, passeando pela Anhanguera, eu constatei isso exatamente. Muito tempo seco no Brasil nesta quarta-feira. E São Paulo, como é que está? Vamos para a capital paulista, onde está o Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio Braga. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. 19 graus agora, mas a sensação térmica por causa do vento está em torno de 17 graus. Diminuiu um pouquinho aquela secura, teve uma chuvinha durante a madrugada, choveu agora pela manhã, garoa um pouco mais acentuada, mas deu para poder respirar um pouquinho melhor. A expectativa é de que a temperatura permaneça baixa nesses próximos dias, depois dessa virada do tempo e principalmente a temperatura aí mostrando que vai ficar na casa dos 19 graus, inclusive é o próprio destaque de hoje, de 13, entre a média de 13 até 20 graus, do 13 graus bateu durante a madrugada, mas é o período de inverno, tipicamente inverno aqui na região sudeste de São Paulo. Agora, para os próximos dias, o que a gente vê e vai ver daqui a pouquinho na previsão do tempo, João Batista, é muita chuva e queda na temperatura, inclusive com possibilidade de neve em algumas regiões da Serra Catarinense e lá no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, essa previsão completa nessa edição do Tempo e Dinheiro, João. Isso aí para domingo, né? Sábado tem uma esfriagem muito grande lá no sul. Lá em Santa Catarina, a previsão de de neve. Daí o Sérgio Braga vai mostrar para vocês. E falando de tempo, eu quero mostrar que como é que o dia amanheceu hoje no interior de São Paulo. Eu saí do meu Mato Dentro e vim para Ribeirão Preto. Olha que amanhecer bonito, né? Mas bem típico de um mês de inverno, né? O agosto, né? E o tempo não estava tão frio nesta madrugada. Estou aqui em Ribeirão Preto, onde eu participei de uma reunião da Orplana, que é uma organização dos produtores de cana aqui do estado de São Paulo, em Minas Gerais, congrega 35 entidades. Pode voltar, Davi. E aqui a gente viu o seguinte: há um problema com as usinas, né, encabeçada pela Única. Então, os produtores de cana, e quem absorve essa cana são as usinas em nome da Única, eles não estão se entendendo. Claro que o problema é grana, que os produtores têm a mais para receber. E, na verdade, o que o pessoal da Orplana, por parte dos produtores, reclamam é que a Única está usando o método Alexandrino de Moraes, que é impor a sua mão pesada sobre os produtores, querendo, inclusive, determinar a composição da diretoria da Orplana dentro do Consecana. E aí é uma questão de força, né? E a gente acha que isso não pode ser que não acabe bem. Nós estamos acompanhando, o pessoal da Orplana fala assim: nós não queremos briga, mas também não queremos que venham interferir na nossa entidade. Então, é disso que se trata, por isso que eu estou aqui acompanhando essa reunião sobre o Consecana, ou seja, o dinheiro do açúcar, do etanol e da energia, né, do subproduto. É disso que se trata e a gente vai trazer mais informações aqui no Tempo e Dinheiro. Dito isso, deixa eu mostrar a nossa bandeira, porque hoje é o dia do tarifaço e nós temos que olhar para a nossa bandeira e contar com o apoio sempre presente dos nossos amigos produtores para dizer que, apesar de tudo, o Brasil vencerá. Essa é a nossa mensagem de esperança, de confiança no futuro. Dito isso, Davi da Luz, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, 6 de agosto de 2025, o Tempo e Dinheiro está no ar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma enquete sobre a possibilidade de sucessão no nosso Brasil. As informações que nos chegam é que o Jair Bolsonaro está preso em sua casa, mas é dentro da casa dele, companhia da Michelle. Sim, ele está deprimido, as informações que nos chegam, e é compreensível, porque o cidadão Jair Bolsonaro está passando por um problema que é da humanidade, um problema moderno, que é a abstinência de celular. Imagine você, a pessoa mais importante desse país, aí fala, não, mas o Lula é mais importante, enfim. Né? Uma das personalidades mais importantes desse país, proibido de utilizar a internet, o celular para se comunicar. Ou ele
a essência do ser humano, de um dirigente como do porte de Jair Bolsonaro, é se comunicar. Pois é, essa é a punição que ele está levando nesse instante, proibido de usar celular para falar, para receber, enfim, imagine você sem o celular. E ele está numa abstinência, está em estado de depressão, e por isso nós estamos perguntando numa enquete, caso ele não participe da próxima eleição, em quem você votaria. Depois nós vamos subir essa enquete já já. Mas antes, vamos aos destaques dos nossos especialistas dessa edição do Tempo e Dinheiro, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, prêmios aí na casa dos 200 pontos, João Batista, mercado interno dentro do melhor momento do ano, Cavalinho Encilhado tá aí, cotações dentro dos melhores níveis aí nos portos, até patamares aí com prazo, já tendo comentário de outubro, com prazo para novembro, dezembro, 150, Chicago com leve alta hoje aí de 5 a 10 pontos, pessoal bem animado lá também, um pouco de olho que o Trump andou anunciando que as negociações com a China estão andando. Os chineses não estão falando nada, estão comprando forte por aqui, está girando muito, João Batista. Continua o rolo, continua os negócios no Brasil. E os volumes são bem grandes, já está passado de 1.200.000 toneladas na semana. E ainda estamos na metade, João Batista. Já vamos comentar tudo isso aí no Tempo e Dinheiro. E o Mercadão segue com o negócio, enquanto o milho vai indo para a colheita final aí na maioria das regiões e produtor sentado no saco. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. O destaque vai ser o quê? Uma nova massa de ar frio chegando aqui no sul e um período de frio se aproximando. Detalhes na previsão. O mercado monitora um possível corte de juros nos Estados Unidos, alta do petróleo, queda para a moeda norte-americana, questões relacionadas ao tarifaço implantado nesta quarta-feira em praticamente boa parte dos países, 50% aqui para o Brasil. Enquanto isso, as negociações na Bolsa de Chicago apontam para o vencimento mais curto, a soja e demais cotações da Vida Luz. A gente pode colocar queda em todas elas, com exceção ao petróleo. Todas no vermelho, todas no negativo. A soja segue a $9, 83,37, 0,77 de queda. Milho a $3, 97,62, queda de 0,84. Trigo negociado em Chicago com queda de 0,5% a $5 mais 5,62. Em Londres, o café robusta é negociado com queda de 0,32%, não aparece na tela, mas a $3.400 por tonelada. Em Nova York, queda para o café arábica de 1,81% a 293,33. O café açúcar segue estável, né? Sem negociações, 16,09, algodão queda de 0,16 a 67, petróleo WTI em Nova York a $65,88 o barril, alta de 1,10%, ouro bem próximo da estabilidade, a 3.431,97. Agora o açúcar sobe, o petróleo também, as duas únicas commodities em alta em Chicago e também em Nova York. Quanto ao mercado cambial, nós temos o dólar, não vai aparecer na tela, mas eu sigo citando por aqui, a R$ 5,47 mais 55, segue em queda de 0,57% em linha com o dólar diante de outras moedas, em linha com o exterior. Quanto ao mercado acionário, 135.002 pontos, índice Bovespa sobe 1,41% nesse momento. Vamos confirmar mais uma vez a soja em queda na Bolsa de Chicago, mostrando a queda de 0,77 a $9, 83,37, e o café em Nova York também apresenta queda em todas as posições, está aí o setembro a 293,85, dezembro 286,85, março 278,95, maio 273,70. Café segue também em queda nas negociações. O mercado do boi gordo, as negociações seguem do lado positivo, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. O mercado futuro está lá na B3, batendo os 316,50 para o agosto, setembro 328, outubro 336,40, o novembro 338,60, portanto aí R$ 22,10 em relação ao vencimento mais curto, agosto, alta de R$ 22,10 a mais para o novembro. Quanto ao mercado físico,
Hoje, 17 praças apresentaram alta, R$ 300,50 volta referência para São Paulo, Barretos, Araçatuba, na mesma de Dourados, Mato Grosso do Sul, a 350. R$ 300 mais 50 centavos. Campo Grande, 302,50. Três Lagoas, R$ 300 mais 50 centavos. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre o mercado de pecuária. Tem o Tiago Bernardino, Isabela Camargo e outras informações do mercado nesta quarta-feira, dia de tarifaço. João Batista. Mas só deu a impressão, né, Sérgio, que foi um tarifaço de bolsa, né? Porque os preços das bolsas estão no vermelho, desabaram. Ou seja, eles tinham colocado um preço acima, aí viram que o leão não é tão feio assim, né? E agora estão devolvendo, realizando. Isso é na bolsa. Enquanto que no mercado físico as coisas vão indo muito bem. O Sérgio Braga acaba de dizer aí que o preço do boi gordo está subindo, certo? Porque o dólar está caindo, etc. E também está subindo o preço da soja aqui no Brasil, uma vez que a China não faz negócio em Chicago, vem fazer aqui no Brasil, e o cavalinho voltou. Esse é o destaque que o Vlamir Brandalize vai trazer para a gente já já. Cavalinho, ele quer dizer o seguinte, são os prêmios, os preços nos portos. Os prêmios que as traders oferecem para você vender a soja para eles. Ontem estava $2. Daqui a pouco vou perguntar para o Brandalize quanto está o prêmio de hoje. Mas você pode saber os prêmios com exclusividade lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Então, por isso que a gente sugere a você, entre como associado do nosso clube, né? Seja associado do clube. Aí nós vamos fazer uma troca. Você nos ajuda a fazer o programa cada vez melhor, para falar cada vez mais alto e mais longe. Em troca, nós lhe damos o melhor serviço do agro em tempo real. Inclusive, você vê os prêmios lá dentro do clube. São 15 grupos, uma comunidade de informação com 15 grupos. Café, boi, arroz, feijão, soja, política, clima, o que você escolher. E lá no grupo da soja, milho e trigo, você tem os prêmios nos portos. Entrem já para ver e tomar a informação antes de você negociar, antes de vender. Como é que você faz? O telefone está aí na tela, o Davi vai ampliar o telefone. É o 019-998-13-2915. 019-98-13-2915. Você manda um WhatsApp nesse número. A dona Leia da Luz, que é a nossa coordenadora, vai ter o imenso prazer de colocá-lo você lá dentro do clube. 7 dias grátis para você experimentar. É imperdível. Você vai experimentar e vai ficar. Essa é o convite que eu lhe faço. Seja um produtor rural muito bem informado. Faça, por exemplo, como o seu Emerson Tobias. O seu Emerson é produtor em Santa Mariana, lá no Paraná. Ouça o depoimento do seu Emerson Tobias a respeito do nosso clube. Emerson, diga aí. Meu nome é Emerson Tobias, eu sou gerente de um condomínio agrícola, Agromar, aqui no município de Santa Mariana, no Paraná. Nós estamos com o Tempo e Dinheiro desde o início, utilizando as informações referentes a clima, comercialização e demais canais referentes ao agronegócio. Recomendamos que quem puder faça parte desse grupo, porque traz informações importantes dentro de uma realidade, né, que nos é passada com a firmeza de quem está no mercado há muitos anos, os consultores que fazem esse tipo de serviço. Só tenho a agradecer, João. Tamo junto. Eu que agradeço, viu, Emerson? Olha o telefone aí do lado para vocês a seguirem a recomendação do Emerson Tobias. 19998132915. A palavra-chave que o Emerson nos falou, que falou aí, é que esse grupo, os 15 grupos, são editados por quem entende. O editor-chefe é o Lorenzon, Giovanni Lorenzon, que tem anos de experiência no agro. Então, assim, ele escolhe a notícia que você precisa saber antes de fazer negócio. Né? Na economia, ele é bam. Na política, tá ali o Paulo Moura nos ajudando, colaborando conosco. Todos os nossos analistas estão conosco, o Vlamir Brandalize, inclusive. Então, assim, seja o produtor rural muito bem informado, entre no nosso clube e aí a gente faz essa troca. Você nos ajuda e a gente te dá o melhor serviço, ok? Vamos agora para as manchetes desta quarta-feira. Vamos ao Giro Rural, baseado nas informações do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Porto de Santos registra em julho o maior movimento de cargas da história, superando o número de 17 milhões de toneladas. Algodão CPEA. Preços são os menores desde dezembro de 2024. Café CPEA.
Setor ainda acredita em reversão de tarifas dos Estados Unidos. Arroz. Com vendedor retraído, liquidez segue baixa. A comercialização de arroz em casca no Rio Grande do Sul segue lenta. Uva CPEA. PRS Vitória puxa a recuperação de preços das coloridas. A oferta controlada impulsionou o aumento das cotações. Muito bem, agora sim as manchetes da economia e da política no Brasil e no mundo, com o Sérgio Braga. Da Folha de São Paulo, tarifa extra de 50% dos Estados Unidos sobre produtos do Brasil entra em vigor. Sobretaxas atingem cerca de 36% de itens exportados aos Estados Unidos. Da CNN, tarifaço pode cortar 146 mil empregos no Brasil em 2 anos, diz a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Da Folha, Agro teme sanções de Trump ao Brasil por compra de fertilizantes russos. O receio é que os Estados Unidos apliquem nova tarifa ou até proíbam a compra. Do Estadão, oposição ameaça travar votações e pede impeachment de Alexandre de Moraes após prisão de Jair Bolsonaro. Da CNN, Hugo e Alcolumbre apostam em arrefecimento de, entre aspas, rebelião bolsonarista. Obstrução no Congresso Nacional já era esperada pelos presidentes da Câmara e do Senado. O Estadão, prisão de Bolsonaro é vista por juristas como armadilha jurídica e reforça a tese de perseguição. Da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Do Poder 360, Barroso pensa em sair e Lula já tem 4 candidatos para o STF. O atual presidente do Supremo está, entre aspas, desanimado com conjuntura formada na corte. Bruno Dantas, do TCU, Jorge Messias, da AGU, Rodrigo Pacheco, senador, e Vinícius Carvalho, da CGU, estão na lista de cotados. Do Metrópolis, empresas sob suspeita na COP30 receberam 911 milhões do governo do Pará. A PGR aponta que empreiteiras são ligadas ao deputado Antônio Doido. Elas venceram ao menos 2 licitações da COP30. Que confusão, que confusão. Mas assim, olha, lá no Congresso continua a obstrução. Os senadores e deputados, cada um na sua casa legislativa, é claro, dormiram dentro do plenário, impedem a sequência dos trabalhos legislativos, exigindo que se coloque em votação o impeachment de Alexandre de Moraes, exigindo anistia geral ampla e restrita para todos e também o fim dos foros privilegiados que protegem as autoridades desse país. Continua, do outro lado, claro, o Alcolumbre e o Hugo Mota estão jogando contra o tempo, que eles vão cansar, tal, isso não vai acontecer. Vamos ver até onde vai esgarçar esse puxa aí entre os senadores, os deputados contra os seus presidentes. É preciso que eles coloquem em votação. Para colocar em votação o impeachment de Alexandre de Moraes, para entrar em votação, estão faltando 2 assinaturas de 2 senadores, está uma grande campanha para fazer com que o quórum para a votação em plenário no Senado do impeachment de Alexandre de Moraes seja colocado em votação. E depois a votação precisa de 2/3 dos membros do Senado. Por isso que os analistas dizem que acham muito difícil o impeachment de Alexandre de Moraes. Consequência disso, nós temos aí a manchete onde o presidente Ciro Nogueira, do Centrão, esteve ontem com o Bolsonaro e constatou que essa frase que ele disse, não vou dizer que Bolsonaro não está triste, ou seja, Bolsonaro está proibido de usar celular, de se comunicar, de fazer política, que é a essência da sua vida, como a personagem mais importante desse país nesse momento. Então ele está visivelmente triste,
né? Para não dizer que ele está em depressão, né? Essa palavra ainda não surgiu, mas é meio compreensível a situação de uma pessoa que estava viajando pelo país, tomou uma facada, está com problema de saúde e agora preso dentro da sua casa sem poder se comunicar. Está recebendo visita, sim, mas paulatina, parcialmente, e não pode exercer a sua influência nessa corrida eleitoral que já começou. Outra manchete é do Lula. Enquanto isso, o Lula disse ontem no encontro lá em Brasília que o governo dele está dando certo e por isso ele está cada vez mais esquerdista e socialista, dizendo, olha a linha de baixo, Lula afirmou que se for derrotado ano que vem, olha aí, ele que está colocando essa condição, e deixar o governo e o qualquer coisa voltar a governar o país, ele se recusou a dizer o nome de Bolsonaro, o Brasil voltará ao mapa da fome. Quer dizer, ele está deixando muito claro que ele não entende de economia, que ele não entende de administração pública, porque as pessoas passam fome quando a economia vai para o desastre. É isso que o Lula está provocando no nosso Brasil. Ontem nós mostramos que 45% da população teme um desastre econômico no nosso país. Desastre econômico significa fome. As pessoas perdem o emprego e não têm dinheiro para comprar comida. É disso que se trata e o Lula está passando o recibo disso sem entender o que está acontecendo ao derredor dele. Está dizendo essa bobagem e disse uma bobagem ainda maior nesse mesmo discurso, a hora que ele disse, num governo que deixa a gente passar fome, tem que decapitar o presidente. Mas foi o Lula quem disse. Então ele reconheceu o erro. É uma bobagem tamanha, a gente fica me perguntando o que deu na cabeça dele, o que ele tomou antes de fazer uma frase tão estúpida como essa. E em dado momento, emocionado, se pôs a chorar. Ele está, claro, tomando conhecimento das pesquisas, está tomando conhecimento do que acontece ao redor dele e começa a sentir a pressão em torno do mandato dele. E olha, isso há 1 ano e meio praticamente da corrida presidencial, das eleições para o ano que vem. No entanto, nós aqui do Tempo e Dinheiro, assim, faltou a principal manchete. Aí depois que ele chorou, ele disse assim que o salário de R$46 mil que ele ganha mensal como presidente da República não é muito, querendo mais dinheiro ainda. Quer dizer, gente do céu, R$46 mil por mês não é muito? Bom, aí nós voltamos para a primeira manchete, a condição de saúde do presidente Bolsonaro. Aí a gente coloca uma questão, né? Uma suposição. Caso o presidente Jair Bolsonaro não possa participar da próxima eleição, em quem o senhor votaria para presidente? Nós damos 4 opções. Caso o Jair Bolsonaro não possa participar, em quem você votaria? Na esposa dele, na Michele Bolsonaro, é a opção 1. Opção 2, Tarcísio de Freitas. Opção 3, o próprio Lula. Temos que colocar aí o Lula presente. E a opção 4, um outro nome. A partir de um outro nome que vocês venham, caso venham a escolher essa opção 4, aí amanhã nós faremos uma outra enquete com os nomes que surgirem. Mas, por enquanto, nós queremos saber se existe aderência entre os nossos telespectadores desses 3 principais nomes, caso o Bolsonaro não possa participar da corrida presidencial do ano que vem. Michele, Tarcísio ou o próprio Lula? Ou a 4ª opção, você pode escolher, não, eu prefiro outro nome. E aí, no final do programa, a gente vê qual é o resultado dessa enquete. Certo, Davi? Feito isso, vamos em frente com o nosso programa O Tempo e Dinheiro, falando agora do tempo hoje com o Sérgio Braga. E vamos tratar dos 2 extremos. Muito calor e muito frio previsto para os próximos dias. Começando pela revista Veja, a previsão do tempo nesta quarta-feira. Uma onda de calor avança com ar seco e baixa umidade em mais de 10 estados, 911 municípios em estado de alerta para possível risco de incêndios. No entanto, uma previsão mais estendida do Notícias Agrícolas mostra exatamente a frente fria que deve reduzir as temperaturas no sul, sudeste já está reduzindo. No final de semana já começou essa queda na temperatura, mostra um INMET. Por outro lado, isto é,
mostra que o frio intenso está afetando o sul e sudeste e nós vamos acompanhar a previsão do tempo para todo o Brasil, mostrando exatamente essa situação. Começando pelo mapa de risco de geadas, no dia 9 de agosto, toda essa faixa em roxo, Sábado. praticamente, azul intenso, né? Que você observa aí, são temperaturas mais baixas no próximo sábado, maior risco aí nos tons puxando o azul. Isso para o dia 9, risco de geadas. Já na próxima tela, nós temos aí o modelo canadense que aponta a possibilidade de neve no sábado, segundo o Agrotempo, mostrando aqueles pontos azuis na Serra Catarinense, com a Serra Gaúcha também, a possibilidade de neve. Para setembro, nós temos aí mais um mapa mostrando as condições aí do dia até dia 12 de setembro, 5 graus, deve ter geada, muito frio, e segundo a Agrotempo, a situação continua aí de muito frio nos próximos dias até o dia 12 de setembro. No dia 9, nós temos até o último mapa, né, Davi? Nós temos a situação do IMET. Esse é a situação de momento, mostrando chuvas, né? Condição de chuvas no extremo norte do Brasil, no litoral do Nordeste, Sudeste e também no sul do Brasil, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina em boa parte do estado, parte do Mato Grosso do Sul, Paraná também, litoral do Nordeste, do Sudeste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e subindo para o Nordeste. Brasil Central continua com a condição de tempo seco nesse momento. Vamos dar uma olhadinha em tempo real, essa umidade que segue concentrada no norte do Brasil, com um corredor de umidade passando pelo sul da Bahia, também a parte do sudeste, e se concentrando com chuvas aí, principalmente no litoral de São Paulo, também no sul do Rio Grande do Sul, e se espalha para alto mar a partir do litoral. Hoje, essa condição em tempo real. Vamos saber dos próximos 7 dias como é que fica a previsão, vamos acompanhar as informações do próprio INMET. Vamos lá. Bom, vamos à previsão do tempo de amanhã, quinta-feira, dia 7 até o próximo dia 13, quinta-feira que vem, com muita chuva concentrada sobre o sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina, Paraná, também litoral de São Paulo. Brasil Central continua com condição de clima seco e tempo com baixa umidade. Norte do Brasil com chuvas volumosas e região Nordeste no litoral, sobretudo, com chuvas pontuais nesta época do ano. No dia 11, próxima segunda-feira, a chuva segue concentrada e se afasta para alto mar, mas ainda no litoral da região Sudeste, atingindo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também o litoral do Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, com clima seco e frio, norte do Brasil, com muitas chuvas a partir do próximo dia 13. Davi da Luz, falar com o Ronaldo Coutinho sobre a previsão do tempo também. Olá, Ronaldo Coutinho, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, ó. Nos próximos 5 dias, de 5 a 9 de agosto, nós temos o quê? O tradicional, chuva no sul, no norte e no leste. Então, no sul, essa chuva vem quando? Principalmente um pouquinho hoje, estamos com chuva agora, inclusive tem aqui, ó, no radar, nós temos áreas de chuva aqui no leste de Santa Catarina, e depois, né, do decorrer da quinta-feira, a chuva volta. Quarta-feira, a condição de chuva tem aqui, ó, mais nessa parte aqui do sul, e na quinta forma outra frente fria, avança aqui pelo estado e pela região sul. Então, essa chuva que vocês estão vendo aqui no Rio Grande, Santa Catarina e sul do Paraná, vai vir agora entre quinta e sexta-feira. Nas outras áreas, pouca chuva. Mato Grosso do Sul também, essa chuva aqui vem mais na quinta e sexta, São Paulo mesma situação, e Rio de Janeiro. Aqui mais ao centro do país, o normal, que é tempo seco, alguma chuva aqui entre Pernambuco e Alagoas, e chuvas aqui mais ao norte, que é o de praxe. Então, resumindo, norte, sul e leste, alguma chuva. Na área central, tempo seco de costume. De 5 a 19, 15 dias, boa chuva aqui ao norte do Brasil, principalmente do Equador para cima, mas pega boa parte do Amazonas, aumenta a chuva no Acre, Rondônia, não é época, é uma situação boa. E aqui no oeste do Mato Grosso também alguma chuvinha, por causa de uma friagem que vai entrar agora no fim de semana. No Nordeste nós temos áreas de chuva com mais intensidade aqui de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, litoral da Bahia. Toda essa faixa de Natal
até o sul da Bahia, pela região do litoral, avançando um pouco aqui na Cealba, é onde tem chuva. Pouquinha coisa nessa área aqui, entre o semiárido da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, alguma coisinha aqui no Ceará, norte do Piauí, e aqui, ó, no Maranhão também surpreende aqui, ó, de São Luís em direção à divisa com o Pará. Na área central do país, tempo seco. No Mato Grosso do Sul, alguma chuva, um pouco agora, outro pouco no final da semana que vem. São Paulo também, Rio, Espírito Santo, mais aqui no sul de São Paulo, e uma boa chuva aqui no sul, no decorrer dessa semana e também no final da outra semana. Provavelmente lá pelo dia 15, 16, deve ter outra frente fria. E vamos ter o quê? Na anomalia, positivo nos próximos 15 dias, toda essa região aqui, ó, desde o Amazonas até o Maranhão, grande parte do país normal, e um pouco abaixo da média aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, e um pouquinho acima aqui no meio de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Na primeira semana um pouco mais úmido, na segunda semana mais dentro do normal. E na parte da temperatura, de 5 a 11, uma grande massa de ar frio vai atingir aqui o centro-sul. Inclusive fica bem frio, com uma anomalia bem negativa nessa região aqui, entre 7 e 12 de agosto. Então vamos ter um período prolongado de frio aí pela frente. Pode ter geada aqui no sul de Minas e no Cerrado Mineiro ali entre os dias 10, 11 e 12. Está no limite de trazer uma outra preocupação para uma outra lavoura de café. Mínimas entre 0 e 4 graus em algumas lavouras, tanto aqui próximo a Patrocínio, quanto aqui também no sul de Minas e também no sul de São Paulo, aqui na Mogiana. Também várias áreas de São Paulo geada, no Mato Grosso do Sul também, já no sábado e domingo, e no sul do Brasil. Fica com risco de geada nas áreas de fruta, a partir talvez uma geada negra no sábado e geada normal no domingo e principalmente segunda, terça e quarta da semana que vem. O pessoal da fruta aqui vai ter que ter muita preocupação. Tu vê que a friagem, ela pega toda essa parte aqui do Brasil. Mais tarde o frio vai avançar também na direção do norte de Minas e Bahia e também aqui no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então está sinalizando um período frio agora em agosto. Começa nessa quinta-feira, sexta. Hoje deu geada no Rio Grande do Sul, acho que ficou em torno de 0 grau ali em Pinheiro Machado, região da Campanha. Amanhã também tem alguma geadinha por lá. Aqui até na Serra também faz frio, mas o frio forte começa a chegar na quinta-feira no Rio Grande do Sul e sexta-feira em Santa Catarina e Paraná. E aí no fim de semana desaba a temperatura e semana que vem vai ser uma semana bem fria. A princípio, até o dia 18, 20 de agosto, temperaturas abaixo do normal em todo o centro-sul do país e em termos de chuva está melhor do que julho, pelo menos isso. Acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de se inscrever, Tempo e Dinheiro também. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Bom, estamos avisados, final de semana muito frio, inclusive aqui para São Paulo também, principalmente no sábado para domingo, lá embaixo possibilidade de neve, depois tem uma outra frente fria lá no final do mês, para também em setembro, enfim, uma sucessão de dias frios, o sábado, 9 de agosto, olha o que está sendo previsto lá para baixo, para o Rio Grande do Sul, essa faixa, essa mancha vermelha aí é geada, viu, gente? É frio com geada, e tem no dia seguinte, o domingo, aquela tela branca, Davi, as áreas de neve que vão cair na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, pessoal que gosta de neve, por favor, né? Eu quero subir, né? Eu gosto de calor. Olha, as informações que nós estamos recebendo aqui dos nossos amigos que estão conosco aqui no Tempo e Dinheiro, né? O chat do Tempo e Dinheiro, do YouTube, o Renato Calzento foi o primeiro que entrou na classe, o Aloysio Buzac está dando uma boa tarde para nós da capital do feijão preto, que é Prudentópolis, Paraná. O Vlamir Brandaliz conhece muito lá. A Fabiana Silveira, lá de Piratini, lá embaixo, lá do Rio Grande do Sul, lá na região de Bagé, Piratini, 14 graus agora, muita cerração. Abriu o solzinho, vamos em frente, perseverantes, sempre diz a Fabiana Silveira. De Buritizeiro, está muito seco lá em Minas Gerais, Buritizeiro, diz o Miguel Zonzig Neto. E o Marinho Teixeira comentando que o Lula está se recusando a negociar com o Trump de uma maneira propositada. Ele quer que o Brasil vire um caos. Essa opinião do Mário Teixeira, ali de Itambaracá, Norte do Paraná, está sendo compartilhada por muitos produtores aqui no nosso Tempo e Dinheiro. E o Darlan Garbinato está dizendo, João Batista, se está ruim para vocês aí em cima, imagine para nós aqui, os gaúchos. Estamos esquecidos no fim da fila das prioridades desse governo.
É bem essa situação. Agora eu quero pedir ao Davi da Luz para a gente colocar novamente a nossa enquete, porque caso o Bolsonaro não possa participar, claro que eu quero que ele participe, claro que eu voto nele, isso é inevitável, mas nós queríamos saber como é que está, na opinião de vocês, dos nossos telespectadores, a substituição. Se Bolsonaro não puder ser o candidato, quem seria? Nós temos uma prévia dessa enquete que está aí no nosso chat do YouTube para você votar. Por enquanto, foram quantos que votaram, Davi? 230 votos. Eu estou com a minha imagem aqui na frente. Sim, 230. E o Tarcísio está estourado na frente. Tem mais da metade, 53%. A Michele tem 31%. O Lula tem 5% aqui no nosso telespectador. Não sei se é gozação, se é verdade, mas enfim, está com 5%. E os outros nomes, Davi, 12%. Em cima desses outros nomes, eu até imaginei, falei, bom, se surgir a opção muito forte para outros nomes, a gente faz uma outra enquete. Mas pelo que eu estou vendo aqui no nosso programa, claro que a primeira opção minha e de todos os nossos telespectadores é o Bolsonaro, estourado. Se ele não puder, quem seria? Tarcísio, nesse instante, com 51%. Até o final do programa, se você quiser, quem não votou, quiser participar, está à sua disposição aí no nosso chat do YouTube. É só no YouTube, né, Davi? Só no YouTube. Então, entre no YouTube, você que assiste no Facebook, no Notícias Agrícolas, nas TVs, entre no YouTube, vote e depois retorne aí para o seu canal de preferência. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco vamos saber dos preços da soja com o Vlamir Brandalize, que já está posicionado, gritando no meu ouvido, olha o cavalinho, olha o cavalinho. Então, vamos em frente. Vlamir Brandalize, já, já. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? Mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com vocês nesse Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Parecia a previsão que era o mundo ia acabar, acabou nada. Os preços estão caindo nas bolsas, mas estão subindo no mercado físico, né? É uma situação absolutamente diferente daquilo que se previa, né? A situação continua muito tranquila, os reflexos ainda não vieram. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Ou seja,
o nosso foco. Escreveu um telespectador aqui que o nosso programa devia mudar para tempo e política. Não, é tempo e dinheiro baseado na política, porque quem não sabe é a política que faz o dinheiro, né? E até aquela famosa frase: se você não gosta de política, tudo bem, mas quem gosta governa a sua vida. Então preste atenção, participe, né? Aliás, nós temos uma enquete, nós vamos mostrar a enquete já já. O Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, está estourando aqui na nossa enquete. Lembrando que é uma enquete, viu, pessoal? Não é uma pesquisa com rigor científico, registrado, não. Nós queríamos só saber dos nossos telespectadores o que eles acham desses nomes que estão aí sendo falados, caso o Bolsonaro não possa participar. Você que está em outras plataformas, nós estamos em 7 plataformas. Você que está em outras plataformas, por favor, vá lá no YouTube, porque a enquete, por enquanto, a nossa tecnologia não permitiu ainda colocar em todas as plataformas, e nós estamos fazendo essa pergunta aí. Você tem já a posição? Aí, quantos? 370 já votados? Então, estamos com, o Tarcísio está com 55, né, Davi? Então, o Tarcísio está com 55, a Michelle está com 30, o outro nome está com 10, e tem 5% de petistas aqui dentro. Eu vou comentar isso com o Vlamir Brandalize. Mas antes de chamar o Vlamir, deixa eu mostrar aqui agora os preços da soja. Depois a gente volta, depois a gente atualiza a enquete, Davi, né? Porque momento a momento os números estão mudando aí. Então, assim, olha, vamos focar na soja, soja em tempo real, na posição novembro lá em Chicago, $9,82, perdendo 8,88 cents, né? 0,90% de valor. A soja, o gráfico mostra, deu uma enterrada e está caindo firme lá em Chicago. É assunto para Brandalize já já. Os 4 principais vencimentos com um delay de 10 minutos no vermelho, todos no vermelho. Agosto perdendo 6,75 a 9,62, setembro perde 8,75 a 9,62 também, novembro 9,82, janeiro está 10,00. Mas olha que situação da soja, está desabando. E eu quero saber do preço da soja aqui no Brasil, na B3, base Porto, também no vermelho, recuando quase que 1%, setembro a $21,25, novembro a 21,66, janeiro a 22,17. Vamos ao Vlamir, que ele tem que explicar esse vermelhão nas bolsas. Notícias da soja no ar, Vlamir. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Ô, Vlamir, antes de você falar da soja, você viu que tem petista aqui no programa? É um programa democrático. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. É isso aí, João Batista. Quem é democrático, quem é da liberdade, tem que aceitar as opiniões contrárias, João Batista. Faz parte do jogo. A opinião é assim mesmo, João. Então, essa é a democracia, né? Então, tem gente de opiniões diferentes. E pode ter o pessoal que é do PT, o pessoal que é de outros aí, partidos que estão aí dentro do clube também, mas faz parte, né, João? Isso tem no mundo inteiro e a gente tem que considerar. São produtores rurais, são brasileiros, e quem sabe a gente consegue convencê-los a ver a luz, né? Tá bom. Vai ser meio missão impossível. Vamos lá, vamos focar. Daqui a pouco a gente volta, Davi, depois a gente atualiza aí, tá? O pessoal está votando, achei ótimo. Vlamir Brandalize, a soja está desabando em Chicago. Por quê? Olha, João Batista, até ontem à tarde, aí, quando o Trump anunciou aí que estaria conversando, que estaria perto de uma negociação, de um acordo com a China, o mercado animou de madrugada, pela manhã, só que agora parece-me que foi tudo a bancarrota novamente, né? Porque aparentemente as notícias dos chineses apontam que ainda não chegaram a um consenso, chineses estão do outro lado da mesa e o que acontece? É os negócios do Brasil, né? Então, o mercado saindo muito negócio do Brasil e sem China nos Estados Unidos. Isso acabou trazendo uma liquidação. Como o mercado chegou a trabalhar 10 pontos de alta, o pessoal liquidou e agora está com 7 a 10 pontos de baixa. Então, inverteu. Por quê? Essa situação da safra americana melhorou agora, hoje, com indicativos, tem chuvas aí nesse fim de semana e nesses próximos dias, né? E automaticamente, agora na fase de enchimento de grão, formação de vagem, a safra vai indo bem por lá, né?
E isso traz uma calmaria no mercado, principalmente que a safra americana, grande parte dela ainda está por ser negociada. Então, o mercado muito calmo. E outro fator importante é que o mercado estava de olho um pouco no acordo, se tivesse acordo Brasil e Estados Unidos, e que não teve nada de conversa, e hoje entra em vigor as tarifas, né, João? Então, isso também é um fator aí que deu uma esfriada no mercado geral, porque acaba atrapalhando um pouco, né, o global, né, essa questão do Brasil não se dispor, e aparentemente não tá se dispondo a negociar, né? Porque aquela história, se o Trump me ligar, eu converso com ele. Não é por aí, né? A questão é que a gente precisa Não, do cliente. O cliente a gente tem que correr atrás, né, João? Você que tem cliente, a gente não pede para o pessoal correr atrás do cliente, a gente não pode esperar que o cliente venha correr atrás da gente, né? Nós não temos um produto que seja único no planeta que todo mundo tem que comprar de nós, né, João? o cliente sempre tem razão, diz o bordão do comércio, e não adianta o Lula querer impor condições. Não, só quero discutir tecnicamente. Ah, ele não me atende. Claro, você não está ligando, ele não tem interesse. Por isso que as pessoas estão repercutindo aqui essa recusa do Lula se abraçar agora na bandeira, imagine, né, a soberania. Agora é a palavra só o que eles falam é soberania. Mas não ligam para o comprador. Oh, você não vamos negociar? Hoje eu estou aqui em Ribeirão Preto, o Vladimir, onde o pessoal, produtores de cana, da Hortplana, estão querendo negociar com a Única para decidir o valor que eles têm a receber, e a Única também não está querendo negociar, está dando uma de Lula. Eu acho que é preciso ter conciliação para evitar coisas piores. E nós aqui estamos muito preocupados sobre as consequências que nós teremos. Temos a condição da compra de diesel por parte da Rússia, temos até uma manchete aí da Folha, pode colocar, Davi, onde o agro tem sanções de Trump ao Brasil por compra de fertilizantes e também do diesel, não é só diesel, fertilizantes que vem da Rússia. E estão fazendo um apelo ao Itamaraty, tem que entrar, tem que negociar, não é possível. Imagine o Brasil ficar, vamos dizer que o diesel teria outra fonte para onde comprar, mas fertilizante não tem. Qual é a sua posição, Vladimir? Olha, João Batista, com relação vamos levar assim, os fertilizantes mais baratos do mundo são os russos. A ureia mais barata do mundo é russa, e o Brasil importa muita ureia da Rússia. E se a gente não puder comprar deles, nós vamos ter que comprar via triangulação. Comprar da China, por exemplo, né? Mas de cara, isso nos custaria aí uns $200 por tonelada a mais, né, João? Veja quanto que impactaria no custo de produção. E estamos lembrando que a gente precisa, a nova safrinha vai estar sendo preparada, o produtor está correndo atrás dos insumos para a safrinha que vai ser plantada de final de janeiro até março, né? O milho da safra de verão também está sendo plantado, como a gente mostrou ontem, e automaticamente vai precisar de ureia, né? Então vai precisar de fertilizante nitrogenado. E não dá para dormir de touca nesse momento, porque além da ureia, o potássio, o fósforo, sem contar aí a questão do diesel, né? O diesel, nós melhoramos a condição brasileira com a entrada do B15, né? 15% de biodiesel no diesel, isso tira a necessidade de 600 milhões de litros de diesel de importações, que a gente vai precisar importar menos, né? Mesmo assim, a gente precisa de muito volume de importação, e é importante aí a gente não bater de frente com os Estados Unidos, porque se ele colocar alguma sanção com relação a essa questão de a gente estar negociando com a Rússia, certamente vai complicar muito. Daí a economia brasileira vai sentir um impacto gigantesco, né? Porque nós vamos ter alta dos fretes, alta do diesel, alta dos insumos que vão para as lavouras, é um efeito cascata negativo, né? Então, e que vai estourar bomba em todo o mundo, né? Desde o produtor até o pequeno consumidor aí do varejo, né? Não adianta o Lula se eximir, tentar se esconder dessa discussão. Ele é o presidente, ele tem a caneta, ele tem a responsabilidade e a obrigação de ligar para o cliente maior. Quais são as exigências do cliente? É uma mesa, vamos negociar? Vamos. Olha, eu preciso continuar comprando fertilizante ureia da Rússia. Ah, mas o que o russo vai fazer com esse dinheiro? Vai comprar mais bombas? É problema do Putin. Mas eu preciso da ureia. Mas o Trump vai dizer, sim, mas a minha condição é discutir geopolítica. Você não pode carregar o Brasil
para se transformar num país comunista. É uma mesa. Estou supondo que a conversa chegue nesse ponto. Mas o Lula tem que falar com o Trump. Não adianta ficar se eximindo, colocando o Geraldo Alckmin. O presidente é ele. Que papo é esse? Que história de chorar, dizendo que vai perder a eleição. Agora não é hora de choro, agora tem que pegar o telefone. Você não acha, Vladimir? Eu acho que a hora do choro é agora, né? Eles têm que É chorar. hoje. É. Mas é melhor que ele chore do que os brasileiros chorem, Não, né? Melhor ele, né? exatamente. Não nós. É melhor que o pessoal de Brasília chore do que o povo brasileiro, né, João? Esse que é o importante. E principalmente é aqui que a gente defende bastante, o produtor não pode chorar. O produtor tem que sorrir, tem que plantar adequadamente, colher bem e vender na hora certa. Então é isso que a gente tenta colaborar e torce junto que tudo isso aconteça, né, João? Tá, voltando no mercado. Mas, enfim, não sentimos ainda o reflexo da entrada das tarifas. O pessoal está com as costas para a parede, para dizer o mínimo, mas a gente não sentiu ainda. Ou você tem uma outra análise, Vladimir? Não, até agora não, porque hoje que entrou em vigor, efetivamente, né, João? Então, as negociações aí, a maioria desses produtos que vão para os Estados Unidos estão parados, né, desde a semana passada. Alguns produtos aí já estão liberados, né, que o Brasil, os Estados Unidos tirou aí muitos produtos da linha de tarifa. E agora a gente espera que alguns produtos importantes, como o café, ainda que não saiu, né, venha a sair. Negociações provavelmente a carne bovina. Então, grandes produtos do agro brasileiro, eu acho que não vão ser penalizados. Mas uma fatia importante da economia brasileira, principalmente de pequenas empresas que fazem produtos, vamos dizer assim, de varejo, que vai para o mercado americano, que a gente vende bastante para eles, isso vão ser penalizados, porque eles não vão tratar de pequenas coisas e vai ficar tarifado. Mas grandes produtos que eles consomem, aí vai ter uma facilidade, né? Mas a grande questão principal é que precisaria fazer um acordo mais amplo, né? Para o Brasil ter uma liberdade maior, né? Nós estávamos ali naquele comecinho, né? Quando o começo era 10%. E daí começa a falar mal do comprador, né? O comprador é isso, o comprador é aquilo, e aí a coisa pegou fogo, né, João? Essa é a situação. E ainda o mercado internacional está de olho na questão política brasileira também. Lá em Chicago o pessoal fica de olho porque em cima disso, dependendo do que vai andar, vem novas sanções americanas. E é possível que o mercado ele está de olho e pressiona as cotações também para baixo, porque o mercado está acreditando que no Brasil está tendo uma corrida de venda de exportação muito forte, temendo que venham sanções que venham a prejudicar até as exportações brasileiras aí nos próximos meses. E é por isso que o mercado de Chicago diz, tem muita oferta de soja brasileira no mercado, tem muito trigo russo sendo ofertado no mercado também, que está sendo pressionado, e automaticamente os mercados de Chicago, que estão com a safra andando bem, colheita de trigo andando, e agora a safra de soja e de milho se definindo já com a condição regular, automaticamente Chicago acabou derrubando, e é provável aí que até o janeiro caia abaixo de 10 aí na sequência, porque não tem China, até agora nada de China comprando lá, João, que seria o fator aí que daria fôlego, né? Comprando lá, mas aqui está comprando muito. Aliás, sim, é dia de cavalinho. Muito. Mais de 1 milhão de toneladas só essa semana. Tá. E hoje é dia de cavalinho, estamos vendendo a semana tá uma semana de cavalinho encilhado, hoje mesmo com o Chicago em queda, porque os prêmios, João Batista, eles bateram os 200, né? O comprador fala frouxo 195, mas os negócios estão saindo a 200, 205 de prêmio positivo no setembro, outubro. Com isso, o mercado de Porto aí é de 142 a 147, até a chance de 150 na soja entrega e curta e recebimento dezembro cheio. Então, mercado no melhor momento. E balcão também chegou ao melhor momento e está estável aí hoje em relação ao melhor momento de ontem. Então, o ambiente para o produtor é um ambiente importante, é a melhor cotação aí desde o começo da safra, né? Então, para o produtor pegar esses $2, fala, 200 pontos são $2 sobre Chicago. Como é que ele faz? Ele vende na Trader? Ele antecipa a venda lá na Trader? É isso? Ele pode buscar esses prêmios aí através de uma negociação com as Trader, né? E aí ver Chicago no momento que ele está vendo aí, né? O Chicago ele pode
Aí tem aquela questão, o produtor pega e diz, eu quero o prêmio hoje que está 200 positivo aí no Porto, tá? Mas eu quero deixar para fechar a soja aí no começo de setembro, uma posição. Então ele pode fazer, aberto. O dólar também quero esperar aí dar mais um rebuliço e o mercado de dólar flutuar. O produtor tem 3 opções, né? Ele tem dólar, tem Chicago e tem prêmio. E aquele que está no balcão, efetivamente, ele só tem o valor em reais, que daí ali não tem muita negociação, né, João? É o valor que a cooperativa, que o cerealista, que o comerciante faz, que é o valor de balcão que ele tem no disponível do dia, né? Aquele dia vai fechar é aquele valor, né? Pois é, então, mais uma vez, a gente insiste, entrem no clube, porque lá você tem os prêmios, você tem o dólar, você tem todas as informações para você não ter que vender no preço de balcão. Essa é a recomendação que o Vladimir está passando para vocês. Mande uma mensagem de WhatsApp agora, nesse número que está na tela, para você entrar dentro do clube com 7 dias grátis. Você não paga nada, 7 dias para você experimentar. Digite 19998132915, é o WhatsApp do nosso clube, e você cai lá dentro, a dona Leia da Luz coloca você ali dentro, você já vai direto para o grupo da soja, são 15 grupos, vai direto para o grupo da soja, veja os prêmios, aí pega o telefone para aproveitar que o cavalinho está passando. Certo, Dom Flamir? Exatamente, João Batista. Estamos aí no momento interessante o produtor fazer caixa, né? Tá bom. Eu já vou para o milho, porque hoje, já na sequência, nós vamos ter o Robson Poloto da G-Trade para fazer estratégia. Soja, milho, vende o milho, pega a soja, o que faz? Faz put no milho, etc. Então, vamos falar de milho agora. Preços do milho em Chicago, no vermelho também. O pessoal está temendo acontecer alguma coisa lá no mundo e comprando no Brasil. O milho para setembro em Chicago, 3,75. 3,75, hein, Dom Vladimir? O dezembro, 3,97, o março, 4,15, o maio, 4,25,75. Vermelhou o preço do milho lá em Chicago. Aqui no Brasil, na B3, Davi, B3, também está no vermelho. O setembro, 65 com 48, novembro, 68,01, janeiro, 70 e 66 e o março, 74. Vlamir, março, 74. Ontem, nesse mesmo horário, o março estava 75,50. Quem não assegurou o preço do milho para o março do ano que vem, na B3, está perdendo R$ 1,50 por saca. É isso, Dom Flamengo? Exatamente, João. A questão é que a safra avança com a colheita, as negociações do milho interno seguem lentas e o mercado da B3 ele olha a exportação e não olha Chicago, né? Hoje Chicago continua pressionado, como eu comentei ontem, né? A lavoura americana vai muito bem. E caminha para ser recorde histórico de safra americana. Mesmo com bons fundamentos, o milho segue pressionado, porque o volume de negócio também do milho, nesses últimos dias, tem ficado abaixo das expectativas. Então, sem pressão de demanda efetiva nesse momento, essa guerra comercial toda trazendo pressão, e automaticamente, tanto o B3 como o Chicago não está conseguindo avançar, né? Nós tivemos aí a B3 aí, que nem você falou ontem, 75,50, né? E hoje já está 74. E em função dessa chegada de safra, da dificuldade de liquidez do produtor, e o produtor vai precisar caixa em setembro em diante, poderemos ter mais pressão. Isso pode ter, né? Porque do meio de setembro em diante tem a colheita americana. E se não tiver demanda, e se não tiver acordo com a China, que a China venha para os mercados comprar, e dê fôlego, compre trigo americano, que daí dá fôlego para o milho, o mercado vai sendo pressionado, né? E um dos fatores que está derrubando o milho lá em Chicago também é a questão da muita oferta de trigo do leste europeu, principalmente Rússia, né? Mesmo que ela tenha uma safra menor, eles estão forçando venda em função também das sanções americanas para tentar vender antes e depois ficar totalmente vendido antes de acontecer mais um problema para eles lá. É muita oferta, né? Hoje está com muita oferta no questão do milho e efetivamente pouca demanda. O setor interno de demanda de ração estão muito tranquilo. Aparentemente os compradores estão esperando, o produtor aqui no Brasil também não está apavorado para vender, que nem a gente comentou no teaser. O produtor está sentado no saco do milho esperando. E o vendedor também está do outro lado fumando um paieiro e também diz, eu não estou preocupado, porque tem 55 milhões de toneladas de milho para negociar,
e automaticamente isso é tranquilidade para o mercado doméstico. Como ainda estamos vendendo muito e vai embarcar muita soja, não tem espaço para disparada do embarque de milho também, agora em agosto, setembro, porque a soja ainda vai dominar os portos, João. Um com a cuia na mão e o outro com o paeiro do lado. Eita, bom, que boa essa negociação. É bom seria que fosse assim. Seria uma maravilha, né? Mas não é assim. É tudo muito rápido, é tudo no computador, é tudo na base da informação. Daqui a pouco o Robson Poloto da G3 vai estar conosco. Robson, pode entrar aí no grid aí, porque nós vamos falar principalmente dessa condição do milho. Perdeu R$1,50 por saca entre ontem e hoje. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, né? Olha o cavalinho passando. Vlamir, e no Porto, daqui a pouco eu vou falar. Hoje no Porto até está pagando 50 centavos melhor que ontem, mas mesmo assim não está estimulando, né? Porque ele paga 65 no setembro, ontem pagava 64,50. E não está estimulando a movimentação, porque o Porto também não, ele precisa de espaço, né? Precisa de espaço e a soja está dominando, e esse é o fator que está pesando também. Tá. Eu já vou pedir para o Davi já dar uma atualizada na enquete para saber como é que está a votação do Lula aqui no Tempo e Dinheiro. É um programa democrático. Quanto? Quanto, Davi? É que eu fico... Tá... mas está estourado. A Michele está com 29%, o Lula tem 5% ainda, não melhorou o Lula? Não melhorou, né? Não. Outro nome, 10%. Então, assim, outro candidato está com 10%, o Lula está com 5%, mas a gente tem 5% aqui dentro do dinheiro. O Tarcísio, 56%, estourado, é a preferência. Nós vamos com essa enquete até o final do programa, está à sua disposição para você votar aqui no nosso Tempo e Dinheiro do YouTube. Vlamir Brandalize, passa a régua e vamos em frente. Acho que tinha que colocar o teu nome ali nos outros. João Batista como candidato a presidente aí. Não, para com essa brincadeira aí. Vai com o pessoal negativo. Fala aí. João Batista, vamos lá. Estamos numa semana boa, principalmente soja, né? Semana de cavalinho encilhado da soja, produtor, o nível está muito perto do máximo do ano que teve. E quem vai precisar de caixa, segue de olho aí, porque continuo temendo esse risco da questão dos insumos aí, a partir de agora que nós entramos no tarifaço e provavelmente vem mais coisa lá do Trump, né? O Trump não vai deixar barato essa situação e é provável que nós vamos ter mais coisas à frente e é importante o produtor estar protegido com os insumos aí para a nova safra. E já pensando na nova safrinha de milho, né? Não deixar para a última hora, porque existe muito risco dessa questão dos problemas geopolíticos, João. Muito bem. Vlamir Brandalize, muito obrigado mais uma vez. Até amanhã. Quem sabe amanhã a gente já tenha mais dados para saber, na realidade, dessa pancada do tarifaço aqui no Brasil. Obrigado pela sua participação. Até amanhã. É isso aí, João Batista. Até amanhã. Um grande abraço a todos. E vamos de cavalo. E vamos de cavalinho. Depois você pega o paeiro aí que você falou e tal. Vamos aí, depois você me dá as informações amanhã. Deixa eu passar aqui os preços do trigo. O Robson Poloto da G3 já está conosco para falar dos preços do milho. Calma aí, Davi. Calma aí, é trigo. Isso, trigo. O trigo está no vermelho, não tão forte, mas está. O Vlamir disse que a Rússia está vendendo muito trigo. Então, o trigo está com queda lá em Chicago, setembro a 5,06, dezembro 5,27,50, março 5,46,50, maio a 5,59,5. Eu vou para os preços dos hortifrutis com o Sérgio Braga, depois a gente vai atualizar o preço do milho com o Robson Poloto e depois nós vamos atualizar a enquete. Você pode continuar, por favor, voltando na nossa enquete, porque esses dados são muito importantes para nos orientar aqui, editorialmente falando, daqui para frente. Então tá, vamos aos preços dos hortifrutis com o Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Destacando a apuração feita pelo CPE, o apoio da LS Tractor, como sempre, preço do leite pago ao produtor, a média captada em junho, em Santa Catarina, R$ 2,64 mais 89. Ovo branco em Bastos, caixa de 30 dúzias, a R$ 149 mais 9 centavos. Batata padrão Ágata, o beneficiador, na Chapada Diamantina, saco de 25 quilos, a R$ 57,67. Tomate salada 3A no atacado ao beneficiador, na verdade, em Campinas, a caixa de R$ 20
aliás, de 20 quilos a R$ 88,75. Repetindo, tomate salada em Campinas, a caixa de 20 quilos a R$ 88,75. E a tangerina Poncã, na Árvore, no mercado na Mogiana, a caixa de 27 quilos a exatos R$ 90. Mais uma vez, a apuração feita pelo CPE, no apoio da LS Tractor. João Batista Oliveira. Muito bem. Vamos voltar a falar de preços. Já vou chamar o Robson Polotto da G-Trade, porque, como eu disse, o destaque da gente aqui é o preço do milho. Obrigado, Sérgio. Daqui a pouco você volta com os preços do café e do boi gordo. Davi da Luz, vamos colocar o Robson Polotto no ar aí, por favor. Vamos a Cascavel, vamos a G-Trade, porque a gente quer... Oh, mas não está me ouvindo? Como é que a gente faz? Espera aí, tem que dar um jeito aí, dá um nó aí, Davi. Deixa eu chamar a enquete novamente. Posso chamar a enquete ou não? Então deixa eu ver como é que está a enquete, enquanto que você acerta o áudio do Robson Polotto. 626 votos já, exatamente. Eu estou com 627, 628. O pessoal está votando aqui, mas enfim, nós estamos com a posição travada do Tarcísio com 56%. Quanto você tem aí? Ó, deixa eu ver aqui. Aí agora deu um nó tudo, né? Eu peço desculpas aí. O Tarcísio está com 57%, a Michele está com 28%, o Lula está com 5% e outro nome com 10%. Essa é a posição que nós temos nesse instante da nossa enquete. Vamos fazer o seguinte, Davi, enquanto você ajeita o Robson, ou não? Ah, tá aí o Robson. Tá me ouvindo, Robson? Boa tarde. João, tudo bem? Te peguei no pulo aí, desculpa. Boa Pegou? tarde. Tava concentrado aqui tentando encaixar o som. Você estava concentrado na enquete aí, você está surpreso que tem petista aqui no programa. Mas como eu disse, né, Robson? São todos brasileiros, todos produtores rurais. Quem sabe com as nossas informações a gente consegue trazer mais produtores para o nosso lado. Mas o que me interessa mesmo é falar do preço do milho. Eu falei agora há pouco com o Vladimir Brandalize, porque ontem nós estávamos com milho de março na B3, março do ano que vem, claro, né? A 75,50 e hoje está 74. Põe aí, Davi. Põe aí a B3 para o Robson comentar. Ou seja, quem assegurou o preço ontem está com uma vantagem de um R$1,50 a mais. Né? Ó, baixou ainda mais. O março, o Robson, segura, Robson, 73 e 67. Qual é a sua consideração sobre isso, Robson? O mercado está começando a ouvir nós dois, João. Não, pelo amor de Deus, a gente não tem essa força. Você fala assim, parece que o pessoal vai começar a acreditar que nós estamos mandando no mercado, pelo amor de Deus. Vamos orientar os produtores, Robson. Ô, João, especificamente sobre esse contrato mais longo aí, é lógico que tem um risco, e por isso que ele tem menor... ele está pagando toda essa curva, né, dos juros, mas o risco dele também é a oportunidade, né? Por isso que a gente tem sugerido o seguro no longo prazo, porque, como a gente disse, ele é uma melhor opção do que você vender nesse momento e colocar o dinheiro no banco. Por quê? Porque essa diferença está bem significativa. E depois, quando você for escoar seu produto em outubro, novembro, aí você desfaz essa posição, em dezembro, janeiro, onde você quiser fazer, desfaz essa posição e leva o seu físico. Só na questão do teu frete, que vai melhorar, você já vai ter um bom ganho, porque pensa, você está vendendo no interior. Então, por exemplo, o interior ele tem uma diferença para B3, que dentro da safra, ele é maior do que fora da safra. Então, você já ganha esse spread, fora toda a curva. Então, tem uma vantagem bem interessante você fazer esse seguro lá na frente. Você já garante umas margens bem positivas. E para quem está plantando milho verão, a gente também já fez alguns contratos, tanto de venda futura aí nesse milho, como de seguro também, né? É uma oportunidade que a gente está considerando bastante significativa. O Robson, meu compadre, o Marinho Teixeira de Itambaracá, está nos informando que ele está aproveitando as nossas informações. Ele fez no físico uma operação, então ele disse que o momento está excelente para travar milho no físico, não na bolsa, quer dizer. Fiz contrato ontem a R$60 lá em Itambaracá e travei adubo e insumos na contraparte. Ficou um custo muito bom. Isso é o físico, né, Robson? Comenta aí. Olha, sempre que você está envolvendo um barter, fica um pouquinho difícil de você saber realmente se o teu 60 é 60, se ele é 58, se ele é 55.
Porque você precisa primeiro fazer o comparativo. Eu tenho dinheiro na mão, eu posso comprar à vista? Então você tem que fazer um comparativo. Então, se eu comprar à vista, quanto que é realmente o custo desse produto, mais os juros e tal na frente. Mas se o barter dele ficou muito bom, acho que ele tem que fazer, sem dúvida. Margem, a gente não está tendo margem o ano inteiro, infelizmente. A gente está tendo momentos do ano que estão possibilitando margens. E não dá para deixar passar. Tendo margem positiva, a gente puxa o gatilho. A gente está vendo os Estados Unidos vindo com uma safra muito boa, tanto soja como de milho, mesmo com uma área menor de soja. É uma safra muito robusta, tanto que, igual o Valmir falou aí, ele veio, testou $10 e agora vem perdendo. E no milho, pô, a gente pega aí desde abril, a gente tinha Chicago aí 4,60, a gente está abaixo de 3,80. A gente teve uma queda muito significativa lá nos Estados Unidos. O dólar também caiu, e a B3 aqui, o milho mercado interno, o mercado interno já caiu bastante, mas a B3 nem caiu tão significativamente. Tanto que o prêmio dela contra Chicago era na época, em abril, quando a gente fala nesses preços melhores, antes de confirmar a safra aqui no Brasil, o prêmio da B3 era na faixa de 85 centavos melhor que os Estados Unidos. E nesse momento, perdão, 65 melhor que os Estados Unidos. E nesse momento a gente está em 120 acima dos Estados Unidos. Então, o que mostra que o nosso milho é um pouco caro agora, comparado ao norte-americano, tanto que a hora que você observa o line-up mais longo, novembro, dezembro, você vê que não tem uma vontade tão grande do comprador comprar exportação, porque ele entende que ele tem oportunidades de exportação, tá? Melhores fora do Brasil. Provavelmente Estados Unidos está ofertando um pouco melhor. Então, a gente tem que ficar bastante atento, porque talvez a exportação não venha tudo, tá? Vamos aproveitar esse momento para explicar mais uma vez para algumas pessoas que não sabem, não é o caso do Marinho. A operação que o Marinho Teixeira fez lá em Tambaracá, fez barca e tal, ele fez físico, ele fez travas no mercado físico. Tem dois tipos de travas, o mercado físico e o mercado de bolsa, mercado de futuros. Quando você no físico vende à frente, antecipadamente, você não está fazendo mercado de futuros, está vendendo antecipadamente, mercado de futuro em bolsas. E o que o Robson defende é até você trabalhar um mixer. Uma hora você faz futuros na bolsa ou faz opções. O importante é que você tem dois caminhos. Ou você vende, compra uma call, participa da alta, que já vendeu, ou você não vende, segura o milho, mas faz uma trava contra a baixa. Quem fez isso até ontem ganhou R$1,50 sobre os preços que estão aí. Então, se você tivesse pego ontem, tivesse feito uma put, uma trava contra a queda, seguro de preço que se chama, você teria travado, hipoteticamente, né? 75 e hoje está 73. Olha a diferença em 24 horas. Olha o que aconteceu com o seu milho. Aí na G3 você está sugerindo que o pessoal trave a 73, Robson? Qual é a sugestão? João, a nossa sugestão é a seguinte: se você vai segurar um estoque, e muita gente vai segurar estoque de milho, visto que os últimos anos o milho subiu bastante no final do ano. Então, o agricultor ele tem essa memória. O último ano, ele não lembra que quebrou a safra no passado, né? E o dólar foi a 6,30, enquanto nós estamos com o dólar de 5,50, e a safra dos Estados Unidos é recorde, a safra do Brasil é recorde. Ele lembra que ano passado subiu e o outro ano também subiu. Então ele fala, pô, final do ano vai estar mais alto. Qual é o meu risco de segurar o estoque? É cair ou não subir. Então, a gente está aqui para te auxiliar. Então, se ele cair ou não subir, se eu estiver errado, estou segurando o estoque e ele não sobe, o que eu faço? Pô, a gente está aqui para te auxiliar. Faz um seguro, porque o seguro vai garantir que seu preço suba. No preço de hoje para frente, suba. Só que ele vai garantir que ele suba um pouco. Se ele vier a zero, você está garantido que está maior do que hoje. Não tem problema, você tem o seguro aqui. Agora, se ele disparar e for do jeito que você acha que vai acontecer, porque provavelmente quando você está segurando o estoque, você tem uma impressão que ele vai ficar melhor. Então, se acontecer isso, o dólar estourar, né, tiver uma mudança, atrasar as chuvas aqui no Brasil, vier chover só em novembro, né, não entra chuva de primavera, aí o milho sobe. E aí você não vendeu. Você está certo. Você perdeu o seu seguro? Sim, perdeu o seu seguro, por isso que o nome é seguro. Mas você participa de toda a alta, junto com o mercado. Então, são situações aí que a gente está aqui para garantir que você ganhe. Ou você ganha através da alta, ou você ganha através do seu seguro. A gente quer minimizar o risco da operação. Esse é o nosso trabalho. Alta no físico, ou se não subir, se começar a cair, você está travado no papel, aí você assegurou aquele valor que você escolheu, certo? É importante a gente dar esses dois caminhos. O custo disso que vale, né? Esse telefone que está aí como
como a legenda do Robson, é o 97110-8610, 1997110-8610, é o telefone do nosso assessor de investimento do Tempo e Dinheiro, para você perguntar quanto custa. É o Fernando Sofiati, Fernando César Sofiati. Liga para ele, de graça. É 1997110-8610. Quanto custa essa operação? Eu quero participar da alta, eu quero travar contra a baixa. Quanto custa? Beleza? Então, de novo, você faz o mercado físico como fez o Marinho, fez um barco. Só que você já não tem mais o milho. E se o milho subir? Alguns preferem segurar o milho. Ah, vai subir, vai estourar o dólar, como falou o Robson agora. Ah, esse dólar vai explodir. Beleza, você tem o milho, caso aconteça. E se não for? Porque ninguém tem bola de cristal. E se virar e começar a desabar tudo? Você fez a trava. Você fez um seguro contra a baixa. Então você tem dois caminhos. Aliás, três, né? Você tem o físico, aliás, 4. Você tem o físico, você tem para cima, tem para baixo e não fazer nada. Esse não fazer nada é que é arriscado, hein, Robson? Não fazer nada é a maior especulação que existe, né? É ficar contando que vai dar certo sem só esperando para ver se veio para o seu favor. E no nosso entendimento, né, minimizar risco é você estar fazendo essa conta sempre, ter um objetivo, e quando o objetivo surgir, você vai lá e aproveita ele. Então, o primeiro lugar é saber o que quer, né? Saber onde estão teus custos, saber o que você deseja de preço futuro, e aí a gente está aqui para auxiliar, mas se você não souber o que quer, aí não adianta, né? Tá. Alguma recomendação para a soja? Porque a gente está vendo que a soja está caindo, mas de repente a China pode entrar no mercado. O que você sugere? Perdão, João, repete por gentileza. Soja. Alguma recomendação para a soja? Porque a China está fora de Chicago, mas na hora que ela vier para Chicago, o que pode acontecer? O que o produtor pode fazer, Robson? João, é natural que o preço nessa época do ano seja bem favorável ao Brasil, né? Porque a demanda está aqui e os prêmios nossos são positivos no segundo semestre e são mais fracos no primeiro semestre, que é onde os estoques estão maiores e os produtores têm que pagar as contas e a colheita está acontecendo, né? Então, para quem vai carregar estoque de soja, porque tem gente que passa soja de um ano para o outro, tem a questão. O agronegócio tem muita gente hoje que está com pouco dinheiro, mas também tem gente que está certinho, que fez o dever de casa, não investiu nos últimos anos e está com bastante caixa e não pode ficar recebendo agora por questão de imposto de renda, acaba jogando isso lá para frente. Então, esse pessoal aí que às vezes vai fazer alguma coisa, ou carregar esse estoque, ou mesmo fazer uma venda em dólar para receber lá na frente, aí ele pode comprar uma participação de alta, tá? Por que essa participação de alta lá nos Estados Unidos, na soja, no caso? Porque o ano que vem, o começo do ano, é uma época que o nosso preço, o Brasil, fica abaixo dos Estados Unidos normalmente, no interior, né? E nesse momento está acima dos Estados Unidos. Então, você tem a oportunidade de vender agora acima, né? Colocar o dinheiro no juro e comprar um seguro onde o teu mercado aqui interno vai estar abaixo dos Estados Unidos lá. E aí, pode acontecer alguma coisa? Pode ser que eles se acertem com alguns compradores, talvez não a China, mas não tem mais outros compradores. A gente está percebendo aí que o milho tem bastante gente buscando nos Estados Unidos, né? Na soja, se por acaso eles se acertarem com a China, aí vai complicar bastante, inclusive, para a gente, né? Tem chance? Alguma chance existe. Quantos por cento? Não sei. Pequena? É pequena. Mas se uma parte dessa demanda hoje que está toda concentrada no Brasil migrar para os Estados Unidos, com já uma demanda ok lá de biocombustíveis e uma produtividade boa, mas uma área um pouco menor, a gente teria uma possibilidade de uma alta maior nos Estados Unidos a partir do ano que vem, mesmo especialmente, do que no Brasil, visto que nós estamos com um estoque bom de soja ainda, uma ótima safra de milho entrando, e uma área maior de soja e a capacidade de estocagem no Brasil é uma capacidade bem mais limitada, né? Sem contar os nossos juros altos que obrigam a gente a pagar as contas e não pagar as contas. Óbvio que todo mundo tem que pagar as contas, mas que obrigam, fica difícil de carregar estoque. O juro alto assim começa a complicar de carregar estoque. Muito bem, então assim, operação em Chicago, bolsa é papel, certo? Enquanto que a sua soja fica ali à sua disposição, o seu milho no físico, é só a operação de valor, né? Que é uma ferramenta de valor, é disso que a gente está falando, né? Operações de Chicago é uma ferramenta de valor, né? Quem não está participando desse mercado precisa aprender para não deixar o dinheiro escorrer pelo meio dos dedos, eu insisto nisso. Tudo tem um custo. Quanto custa essa operação? Ligue para esse telefone que está na tela, 199-7110-8610. Fale com o Fernando Sofiati, é de graça. Quanto é o prêmio, Fernando? Quanto custa esse treco aí e tal? Ligue para ele, não custa nada saber. Tenha as melhores informações, seja um produtor rural
mas bem informado do nosso Brasil. Robson Polotto, última recomendação aos produtores. Uma recomendação no entendimento agora, eu acho que em especial é o momento do milho, não tem nem o que dizer. Porque a gente está numa colheita, está com estoque alto na mão, a produtividade veio maior do que a maioria esperava, tá? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, aqui no oeste do Paraná, uma safra também muito boa. E a gente está olhando para lá e sabendo das dificuldades que a gente tem aí enfrentado, especialmente com essas brigas com os Estados Unidos, e algum parceiro norte-americano também pode acabar fechando a porta para a gente. E Coreia do Sul, Japão, que são grandes compradores de milho, se esse pessoal tirar o pé daqui, a gente vai ter um estoque maior. E eu digo que eu acho que, no meu entendimento, a bola da vez é essa: cuidar do seu estoque, tá? Que está no seu armazém. Muito bem, faça o seguro de preço. Recomendação de Robson Polotto, da G-Trade, e a gente assina embaixo. Robson, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, João. Muito bem. Falamos de soja, falamos de milho, agora vamos saber dos preços do café com o Sérgio Braga. Notícias do café no ar, Sérgio. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. O café rompeu os $3.400 por tonelada em Londres. Nesse momento, $3.394, uma queda de 0,50% ou 0,5% de queda em Londres. Para o Robusta. Em Nova York, o Arábica também cai. Setembro, 293,75, 1,66 de queda, tem um delayzinho, mas apresenta queda. Dezembro, 286,65, 1,46 de queda. Março, 278,95, 1,55 também do lado negativo. Maio, 273,65. Cai o Robusta em Londres, cai o café também na Bolsa de Nova York e, consequentemente, em linha o mercado da B3. Dezembro, $351,80, recua 1,32%. Vamos saber o que acontece no mercado do café? Bruno Labs já está conosco. Boa tarde, Bruno. Olá, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? 6 de agosto e ontem tivemos uma belíssima alta registrada para o Arábica, quanto que o Conilon registrou uma boa recuperação. Estava caindo bastante, mas registrou uma boa recuperação perto do final do pregão. O Arábica batendo novamente na resistência dos $300 por libra. Pessoal, é a terceira vez que ele vem bater nessa resistência em menos de 10 dias. Será que agora ele rompe? Bom, o Conilon ficou um pouquinho mais distante dos 3.500, mas ainda segue muito bem sustentado, ok? Agora, não tem o que fazer, é esperar. Caso as bolsas não consigam avançar mais e, porventura, refutem novamente essas resistências, nós deveremos sim ver uma realização um pouco mais intensa em busca do fundo principal deste canal de baixa que a gente vem comentando há vários dias aqui, que é 280 para o Arábica e 3.200 para o Conilon. A notícia boa é que com a colheita praticamente encerrada, o mercado ao menos e por hora estabilizou em algum lugar, tanto no físico quanto na bolsa. Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Esse Bruno Labs, ninguém derruba o otimismo do Bruno. Apesar do café estar vermelhando, mas ele já tinha dito, né, que já tinha previsto o que estava acontecendo. Sigam o Bruno Labs na sua mídia social. Bom, pessoal, quem não votou na enquete, é a última oportunidade. Nós vamos passar os preços do boi gordo agora e aí nós vamos fechar a enquete já. Depois a gente volta para a enquete, Davi. Deixa eu chamar os preços, porque você tem essa última oportunidade. Amanhã a gente vai fazer outra. Então, se você quiser votar, entre no YouTube, vá lá, vote, aí você volta para o seu canal de preferência e você nos ajuda a nos orientar na nossa composição editorial aqui. Agora sim, vamos saber dos preços do boi gordo. Notícias da pecuária no ar.
O mercado segue firme, tanto na B3 quanto no mercado físico. Hoje a Scott Consultoria apontou 17 praças em alta. Mas antes, lá na B3, o que a gente observa é o agosto a 316,60, alta de 0,14%. O setembro, 327,45, 0,60 de alta. Outubro a 336,30. Alta de 0,69%, e o novembro 338,25, 0,61 de alta. Lembrando aí que há uma diferença até expressiva entre o agosto e o novembro para a arroba do boi gordo. A alta batendo quase os 338,25, tá? 338,25 a B3 para o novembro. Mercado físico, vamos lá acompanhar as praças, R$ 300,50 em São Paulo, Barretos, também em Dourados, Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, R$ 302,50, Três Lagoas, R$ 300 mais 50 centavos por arroba no prazo já descontado. Boi comum. Próxima tela. Mais 4 praças de comercialização. Norte de Minas Gerais, 280,50. Sul de Minas, 274. Goiânia, R$ 276 no prazo. Região Sul de Goiás, R$ 271. E o que está acontecendo no mercado? Vamos saber direto do CPEA com Tiago Bernardino. Boa tarde, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária aqui do CPEA. Dia 6 de agosto, quarta-feira, mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que, como a gente já vem falando desde segunda-feira, deu de certa maneira uma mudada, uma valorizada em termos de cotações, muito calcada, obviamente, pelo momento mais interessante em termos de demanda, mas também, principalmente, pela questão de restrição de oferta. Frigoríficos que vêm trabalhando com balcão, com dificuldades de completar as escalas, então tendo que abrir preços maiores, e frigoríficos, obviamente, que também têm uma oferta maior de carne, uma abrangência maior no mercado, seja interno e externo, também aproveitando esse momento de não tão altas e fazendo compras aí em volumes maiores para atender mercado externo e interno. A gente está observando aqui escalas ao redor dos seus 5 a 8 dias, já realmente saiu daquelas 2 semanas de escala, né, acima de 7 dias, então realmente o mercado mais ajustado nesse começo de agosto. O mercado futuro recuou um pouquinho em relação à segunda-feira, então fechou ontem a 316,35, hoje vem trabalhando no patamar de 317,80, 317, o indicador CPEA Exalc chegou a R$ 301, então realmente vem mostrando essa valorização, muito puxado também, como eu disse, pela carne, pela melhor dinâmica de vendas. Então a carne, a gente está falando já de uma arroba da carcaça ao redor dos seus 313. Então o mercado realmente muito positivo, pensando em valorização da arroba nesse momento para o pecuarista, para toda uma cadeia. Isso naturalmente vai impactando todos os outros segmentos. Então um mercado realmente mais oxigenado entre terça, quarta e essa quinta-feira. Amanhã a gente volta com mais informações para vocês. Forte abraço a todos. Bom, João Batista, nós temos mais informações, inclusive, sobre essa questão toda voltada à produção, né, a entrada em vigor do tarifaço. Mas daqui a pouquinho, no Clube de Assinantes, nós vamos acompanhar o próprio, as informações, né, sobre o que acontece no mercado, né. Temos mais notícias aí, inclusive uma avaliação do Celso Ricardo, que participou no clube. Essas informações estarão disponíveis no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, onde ele fala, inclusive, sobre essa questão da pecuária. Mas eu volto com você por aí, porque nós temos resultados já da enquete de hoje, João Batista. Vamos fechar a enquete. Enquanto que o Davi fecha a enquete, eu vou dizer que amanhã vai ter uma outra. Nós vamos colocar os nomes que ficaram de fora, né? Vamos colocar o nome do Zema, do Ratinho Júnior, vamos botar o filho do Bolsonaro, né? E vamos botar o Lula de novo. O Lula, desde que abriu a enquete até esse momento, o Davi vai fechar a enquete agora, foi o único que não cresceu, pelo menos é o número que a gente está acompanhando aqui. Vamos lá, fechando a enquete. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. E vocês que votaram, eu agradeço muito pela orientação que vocês estão nos passando. Pode colocar aí, tá aí a enquete. Aí nós perguntamos, caso o Bolsonaro não possa concorrer, põe a enquete no ar. Você não tem a enquete? O resultado final? Tá bom, tá bom. Tá.
Então a pergunta é, caso o Bolsonaro não possa concorrer, em quem o senhor votaria para presidente? Tarcísio de Freitas, 57%, Michele Bolsonaro, 26%, outro nome, né, o Zema, o Ratinho Júnior, 11%, e o Lula ficou com 5%. 734 votos de pessoas que estiveram conosco aqui, olha o resultado aí na tela. Então tá, Tarcísio 57, Michele 26. A partir desta opinião nossa aqui, é claro que o candidato, caso o Bolsonaro não possa participar, é o Tarcísio. Mas eu repito, hein, na minha concepção, é o Bolsonaro. É o único que tem condições firmes, né, hoje, de ter votos em todos os quadrantes do país. Norte a sul, leste a oeste. O Tarcísio vai ter que fazer a campanha. Tem que começar a fazer campanha. Ele tá muito bem aqui avaliado em São Paulo, mas fora de São Paulo é um problema. Agora, tem uma vantagem para o Tarcísio, uma baixa rejeição. Uma baixa rejeição e, claro, ele vai enfrentar os radicais que queriam que ele estivesse brigando com o Lula, etc., mas ele está procurando ter o apoio do Centrão, que é fundamental para a vitória do ano que vem. Então, nesse instante, aqui na nossa enquete, Tarcísio ganhou com sobra, 57%. Amanhã nós vamos colocar o Tarcísio em relação ao Zema, ao Ratinho Júnior e a outro nome da família Bolsonaro. Certamente, a gente vai escolher entre o Eduardo e o próprio Flávio para a gente tirar esse tira-teima amanhã aqui no enquete. Tá certo, Sérgio? Tá bom assim essa enquete para amanhã? Sem dúvida nenhuma. Vão aparecer novos nomes a cada dia de enquete, e isso a gente vai confirmando essas informações. João Batista, só para poder ressaltar, portanto, nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro, nos recortes, inclusive nós teremos a participação da Isabela Camargo comentando o mercado do boi gordo, o próprio Celso Ricardo no TID e outras informações, além de todos esses recortes, os principais trechos que foram exibidos nessa edição do Tempo e Dinheiro. Mas não basta só acompanhar, né, João Batista? Tem que informar e confirmar convidar, né, para que as pessoas, além de fazer parte do clube de assinantes, possam lá descer o dedo, né? Que eu vou até usar esse termo aqui. Desce o dedo, né? Se inscreva aí no YouTube, se inscreva no TikTok, se inscreva nas mídias sociais para que a gente possa ficar cada vez mais forte. João Batista Olive. Acredito no apoio dos nossos amigos produtores que estão sempre conosco. Foi uma ótima enquete. Amanhã tem mais enquete, tem informações das consequências do tarifaço e o acompanhamento político do Brasil. Aqui é tempo, dinheiro e política, sim, senhor. E com isso nós vamos em frente. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por estar junto conosco nesse momento difícil para todos nós. E amanhã mais informação. Com informação a gente consegue diminuir a ansiedade. Até amanhã, muito obrigado e viva o Brasil. Vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.